Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Oiê, tudo bem aí? Vamos lá para o nosso exercício. Imagina que você está na sua poltrona favorita, porque eu já estou na minha aqui. Não sei o que você está fazendo, mas imagina aí a poltrona bem confortável e bora para o próximo episódio. Bom, gente, eu estava pensando aqui esses dias, estava na maior brisa, assim, pensando o que é real, o que não é real. Acontece tanta coisa com a gente, né? Eu vou começar esse episódio contando uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo. Lógico que na hora não foi nada engraçado, né? Mas enfim, eu saí do estacionamento, estava indo pro estúdio, estava na rua mesmo do estúdio, ia atravessar. Estava de frente, estava do outro lado da rua. Eu ia atravessar, de repente, poft! Gente, tomei um capote. Caí feito uma banana no chão. Como eu caí, não sei. Eu só sei que eu caí. Eu tava com um vaso meio que a sorte que era de resina, numa sacola, numa mão. Na outra sacola, um monte de coisa dentro de outra sacola que eu tava levando pro estúdio. Uma mochila nas costas. E uma bolsa tiracolo, ou seja, eu caí com tudo isso. Aí, na hora que eu caí, eu só meio que vi um movimento, assim, porque na esquina tem o farol, abri o farol. De repente eu levantei rápido, tentando entender o que aconteceu comigo, um monte de motoqueiro, eles fizeram um paredão para segurar os carros, buzinando. Enfim, cheguei na calçada, os motoqueiros, alguns vieram e tal, viram se estava tudo bem. Eu nem sabia muito bem o que tinha acontecido comigo, mas eu estava em pé. E eu tinha uma cliente já que estava lá no estúdio, me esperando. E eu então, ó, fui, encarei a realidade, os joelhos, os dois sangrando, latejando, minha mão queimada do asfalto, o dedo toda cagada. Mas respirei plena, entrei no estúdio, só avisei, meninas, não toquem nessa sacola que tem um vaso quebrado. Como assim um vaso quebrado? Pois é, caí, depois explico. E eu só sentindo o joelho queimar, enfim. Naquele momento eu percebi que aquela era a minha realidade daquele momento. Eu caí, mas eu tinha que levantar rápido e eu tinha que atender aquela cliente, porque tinha horário para maquiagem, enfim. Então, segui a vida. Por que eu tô contando isso? Porque assim, você já teve a sensação que tem algo por trás daquilo que a gente vê? Do que tá, tipo, o que tá acontecendo com a gente? Um véu, sabe? Uma camada invisível. Parece que tá com aquela capa do Harry Potter. Que a gente não sente, mas não consegue explicar direito o que é aquilo, né? Aí eu já me perguntei assim, será que isso é real mesmo ou eu tô variando das ideias? Né? Eu falei, será que eu bati a cabeça quando eu caí e não percebi? Enfim, no episódio de hoje, vista a sua roupa de deusa grega, de deus grego, vamos tentar decifrar a pergunta mais inquietante da humanidade. Entrem na minha viagem aí. O que é realidade? Essa pergunta é babado babadeira. Você não acha? O mais legal é que a resposta dela vai mudar de pessoa para pessoa, né? E aí é que começa a nossa viagem, né? Bom, eu peguei aqui algumas informações de alguns caras aí, sabe, importantes da humanidade. Bora lá pro primeiro cara. Ele desafia esse tema. Platão. Quem não conhece Platão, aquele homem grego, né? Ele dizia o seguinte, né? Que o que a gente toca, sente e vê não é a realidade verdadeira. Aí eu, eita, minha cabeça já deu um nó, né? Ele tem uma obra, não sei se vocês conhecem, que chama Alegoria da Caverna.
ele descreve, né, ele descreve assim, são seres humanos presos desde o nascimento dentro dessa caverna, olha a viagem, olhando apenas para a parede. Pá, não sei se já ficou de castigo quando era criança, ficou virado para a parede? Então, aí atrás da pessoa existe uma fogueira. Entre essa fogueira e os prisioneiros passam objetos e pessoas. Ou seja, eles veem o que eles veem, ele alega que são apenas sombras, né. Olha que louco. É viagem mesmo, né, vocês sabem. Se tratando de Platão é viagem. Então para ele, essas sombras são como o mundo que a gente vive, olha só, a realidade verdadeira está lá fora da caverna, no mundo das ideias, que só pode ser acessado pela razão. Deu nó aí? Pois bem, agora pensa. Quantas vezes você já acreditou em coisas porque você ouviu diversas vezes aquela coisa? Ou vivendo no piloto automático, aceitando verdades que talvez nem sejam as suas verdades. Ficou com nó aí? Eu também. Será assim que de certa forma a gente ainda está preso nessa caverna, né? Que é bem disfarçadinha de rede social, padrões de sucesso, rótulos, como eu falei em episódios atrás, né. O que seriam essas sombras, né, no mundo de hoje? Você já parou para pensar? Pois bem, daí vem um outro grego que aprendeu com esse doidão primeiro, chamado Aristóteles. Ele já tinha uma visão meio diferente, assim. Ele achava que a realidade está aqui, presente nas coisas concretas, que o que existe é o que está diante de nós. Tipo, se você não está vendo, não existe. Esse aí deve ser ariano. Porém, não negava que existisse algo além, a essência daquilo. Daí ele já foi longe demais, né, Ari? Poxa, uma hora você fala que não existe, né, que só existe o que está na nossa cara, mas que existe uma essência daquilo? Pois bem, ele dá um exemplo assim, por exemplo, o exemplo dele é: uma árvore é real, mas entender o que é essa árvore, qual é o propósito dela, causa, função, é o que nos ajuda a entender a verdadeira realidade dela. Eita. Isso aí me faz pensar como a gente fica tão preocupado, né, buscando um sentido oculto nas coisas que esquecemos de viver o que está aqui do agora. Tipo, a gente viaja, né, não curte o que você está fazendo agora, fica com a cabeça no passado ou no futuro, e o agora não existe. Talvez a realidade não seja secreta nem distante, talvez ela seja essa daí que está debaixo do seu nariz, já pensou? Pois é, essa daí doeu um pouco também quando eu li, sabia? Enfim. Mas daí veio um cara mais intenso ainda, que vai mais fundo no rolê, que é um francês chamado René. Ó, eu vou falar o nome dele, mas eu não sei se a pronúncia é isso mesmo, né? Que é Descartes. Eu acho que é isso, tá? Mas ele também é um filósofo topíssimo, né? Mas esse aí já veio duvidando de tudo, de todos, tipo São Tomé, sabe? Das coisas que via, das experiências que ele tinha, até do próprio corpo, deu de doidão mesmo, ele duvidava de tudo. Porém, a única coisa que ele não conseguiu fugir é o fato que ele pensa, certo? Se ele pensa, né? Aí, não sei se você já ouviu, mas é uma frase muito famosa dele que é: penso, logo existo. Você já ouviu? Pois bem, foi ele. Duvidava de tudo e de todos, porém, ele não tinha como dizer que não pensava.
A única certeza para ele era a mente, né. Então, assim, ele dizia que a realidade começa pela consciência, que isso também é muito interessante. Se a gente tem consciência das coisas, elas ficam mais claras, mais fáceis de resolver. Uhum, não é verdade? Pois bem, depois dessa brisa toda, vem Immanuel Kant, alemão. Um tempo depois, né, ele trouxe uma outra ideia bem poderosa. Ele dizia que a gente nunca acessa a realidade como ela é. Ai, ai. O que que ele acha, hein? Tudo que a gente vê, sente, percebe, passa por filtros mentais de tempo, espaço e causalidade. Meu Deus! Ou seja, existe uma realidade lá fora para ele, mas o que chega até a gente é uma versão dela. Ai, meu Deus! Tá ficando cada vez mais doido isso. Mas aí, isso me lembra o quê? Não sei se passou aí pela sua cabeça. 2 pessoas podem passar pela mesma situação, né, mas elas podem ter as percepções completamente diferentes. Já ouviu falar assim? Cada um na sua verdade, né? Ah, e tem 2 lados da história. Já ouviu falar isso? Pois bem, veio dele, essa coisa toda. Quem tá certo, quem tá errado? Os 2? Nenhum? Meu Deus! A realidade nesse sentido é uma experiência subjetiva, vocês não acham? E isso muda tudo, né? Por quê? Que acontece? Obriga a gente a ter empatia, obriga a gente escutar mais, ter mais humildade diante do que o outro sente, acredita. Olha só, vocês perceberam que uma coisa vai complementando a outra? É isso. A empatia ela é muito importante, mas ser empático é realmente escutar e ter a humildade de conseguir sentir aquilo que a pessoa está sentindo, né? Não é só falar da boquinha para fora, como a maioria tem. Uhum. Hashtag gratidão. Mas aí vem uma pedrada de Nietzsche. Acho que é assim que fala também, tá? É aquele alemãozão, power. Tem várias frases dele no Instagram. Muita gente posta. Um verdadeiro terremoto no pensamento ocidental. Sabe por quê? Ele disse assim: não existem fatos, apenas interpretações. Eita, 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 lá vem ele. Ai, ai, ai. Que a realidade que a gente conhece, na verdade, ela é construída socialmente, culturalmente e historicamente. O que quer dizer isso, pelo amor de Deus, homem? O que é verdade para mim pode ser um completo absurdo para você, mano do céu. A coisa vai ficando cada vez mais doida. Ele faz a gente pensar muito, né, sobre o que foi ensinado pra gente, o que que é real, né, criar novas formas de sentir e existir. Aí pensando nisso, vou fazer uma perguntinha aqui pra você. Qual é a sua versão da realidade? Já parou pra pensar nisso? E mais, porque agora a gente não para de pensar. Meu Deus, quando eu comecei a escrever esse episódio, gente, minha cabeça deu nó. Será que você está vivendo a sua realidade ou a realidade dos outros? Uhum. Que a gente vê muito por aí, lá vem as redes sociais de novo, né? Depois do terremoto vem um meteoro, né? Que é essa opinião dele aí. Enfim, mas depois dessa pedrada, vem um sopro de Martin Heidegger, alemão também. Ele diz: a realidade só existe a partir do nosso estar no mundo. Eita, de novo. Ou seja, ela só ganha sentido quando ela é vivida. Ai, gente, não é lindo? Aí ele puxa até aquela opinião do presente, né? Acho que aquela ideia de viver a vida, vamos viver a vida, uhul! Com certeza deve ser dele. Por que que eu vou deixar para amanhã, não é mesmo?
vamos fazer agora, vamos viver, não é? Vamos viver, comprar as brusinhas, é isso, vamos viver. Então ele traz essa reflexão. E lá vem outro, francês, Jean-Paul Sartre. Segue a mesma linha fofinha, né? Ele fala que nós somos condenados à liberdade, que não temos uma essência pré-definida, somos construídos a partir das nossas escolhas, né? Interessante, né? Esses dois, gostei bastante deles, né? Porque bota a gente mesmo para pensar que a gente não pode reclamar tanto assim, não é mesmo? Se a gente se colocou ali, a realidade para eles é a gente é que cria, na verdade. Isso assusta, né? Mas até que liberta, porque aí você para pra pensar o que você tá fazendo agora, o que você anda fazendo, o que você fez. Será que você tá passando agora uma coisa que você fez lá atrás? É legal, porque assim, mostra que não tem uma realidade única, perfeita, pronta. Não existe isso, gente. Existe o que a gente escolhe enxergar. E existe também a coragem de criar novos significados, né? Que é que aí lá vem a psicanálise de ressignificação. A gente brinca, mas assim, é verdade. Dar novos significados para as coisas, né? Ter mais coragem de fazer, né? Eu acho que aqui o perigo só, na minha opinião, agora é a minha opinião, tá? É que a pessoa pode fugir do que ela tá vendo e vivendo, criando uma outra realidade, né? Ou ficar no sonho das coisas e não se mexer, talvez aceitar, entendeu? Mas eu acho que talvez se a pessoa tiver consciência do que ela está fazendo, aí sim pode ser uma questão bem libertadora. Trazer para a consciência a realidade pode te libertar de muitas coisas, né? Por exemplo, tá um exemplo de uma pessoa que trabalha num lugar que ela não gosta, ou faz uma função que ela não gosta. Mas ela pode se mexer, entender, não, isso aqui eu não gosto de fazer, eu tô fazendo porque eu preciso de dinheiro, mas tô aqui, tô fazendo. E aí criar uma nova realidade assim, se mexendo, né? Se mexendo, que não vai cair do céu um novo emprego. Estudando, né? Inovando, enfim, aí cada um sabe da sua área, mas é isso, né? Agora, eu vou dar a visão de um cara top dos tops dos tops. Ele não era filósofo acadêmico, né? Mas as suas falas tocam a essência do que é real, verdadeiro e eterno. Já que a gente está na semana da Páscoa, eu não poderia deixar de falar deste homem maravilhoso que é Jesus Cristo, nascido em Belém, na Palestina. Vamos saber o que Jesus falava sobre a realidade? Enfim, ele dizia que a realidade mais verdadeira não é a que vemos com os olhos, mas aquela que se sente, vive e constrói interiormente. Tem um versículo em Lucas 17, 20 e 21 que é: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro da gente. Entenderam? Que não está fora, ninguém vai fazer nada por você. Você que vai mudar, é você que vai fazer suas coisinhas. Então, Jesus já falava também, igual os outros filósofos. Ou ele diz também que a verdade está na libertação interior. Quando a gente acessa a nossa verdade interior sem se enganar, nossa verdadeira conexão espiritual, que é muito importante, a verdade sobre o mundo, a gente se liberta das ilusões, medos e padrões impostos. Daí vem o outro versículo muito conhecido dele, né, que é um tapa bem na cara, que é João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Infelizmente, muita gente usa isso
nos coaches, na política, onde seja, né. Pena que essas pessoas não executam isso. A realidade, nesse caso, é aquilo que nos cura, que nos alinha com o essencial, o nosso e das coisas, né. Ele diz também que o mundo real é passageiro, o que fica eterno é o amor, né. Então, resumindo, para Jesus, esse homem incrível, é que a realidade é o que está dentro de nós e não fora. Olha lá os preconceitos, é o que está dentro de nós, não fora. É o que liberta, não aprisiona. Olha os relacionamentos tóxicos. O que é eterno, não passageiro. Aqui são sentimentos, né? O amor. A gente precisa, obviamente, de dinheiro, bens materiais. Quem é que não gosta de ter tudo e viajar? Mas o valor que ele diz é isso que está dentro da gente, né? Aquilo que só percebe com o coração desperto. É a presença, é estar ali de verdade, com amor, que aí entra junto com os outros filósofos que falam da presença, estar presente, estar ali. Essa é a realidade. Enfim, o que é realidade? Ilusão? Uma construção mental, um reflexo, escolha? Meu Deus! Talvez a realidade não seja algo que se encontre, gente, mas que se vive, o que é real. Talvez o mais importante não seja descobrir o que é real, mas sim viver com a consciência do que é real para você, sempre para você. Não viva a realidade do outro, é ver o mundo com os olhos da alma, da sua alma, certo? Então, a gente está chegando mais um fim de um episódio. Eu gostei muito desse, porque deixou minha cabeça trabalhando. Espero que você tenha aí também parado para refletir, né? Que nesse fim de episódio eu torço para que você se conecte com a realidade que o seu coração reconhece. Pense na sua realidade, naquilo que o seu coração reconhece como real e não o que você está vendo por aí. Para quem acredita, quero aproveitar da Feliz Páscoa, que seja muito gostoso, que venha todo o significado da Páscoa, que você pense muito no que Jesus fez pela gente e espero que tenha sido muito válido para você. Se você gostou, manda aí para quem você acha que vai ser interessante pensar um pouquinho na realidade. Se você quiser ver um pouco mais sobre mim ou sobre o meu trabalho, @Karina Saib, @Estúdio Karina Saib. E beijo, beijo, até o próximo episódio.